Eu vou te explicar agora por que se o futebol fosse justo, o Atlético já seria campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. E, na verdade, não é bem assim. Mas eu vou explicar, tá bom? Já chega deixando o like, já se inscreve no canal se você não está inscrito. E vamos começar a debater, a refletir, a entender como os gols esperados contam uma história que dá para definir, sim, o que é esse Atlético de 2025 e projetar o Atlético de 2026. Qual que é a questão aqui, rapaziada? Eu peguei todos os jogos do Atlético, né? E usei a estatística dos gols esperados, que é basicamente a medição de chance de uma bola entrar a partir da área da finalização. Ou seja, a bola foi finalizada da marca do pênalti. Sempre um nível de gols esperados de 0,79. Toda batida de pênalti tem 79% de entrar. De chance de entrar, né? É uma medição que é utilizada no sistema dos gols esperados. E cada área do campo tem uma determinada possibilidade, uma determinada chance de entrar, e essa chance é calculada baseada em como a jogada acontece, enfim, tá? Peguei os índices de gols esperados de todos os jogos do Atlético na temporada e fui fazer o exercício. Se o Atlético teve mais, se o Atlético teve um número igual, e aí 0,5 para cima ou 0,5 para baixo, ou se o Atlético teve um número menor que os adversários. E eu cheguei na conclusão que o Atlético, se os gols esperados valessem de fato, se os gols esperados contassem a realidade do jogo, o Atlético teria 15 pontos a mais. O Atlético hoje teria 71 pontos, seria líder da competição isolado, 10 pontos à frente do vice-líder, que seria o Coritiba, né, que tem 61 nesse momento, e já campeão, porque restam 9 a jogar, o Atlético teria 10 pontos de vantagem. Então, pô, é só a gente entrar nesse mundo mágico, né? Os gols esperados começarem a valer, e aí o Furacão vai ganhar tudo. É por aí? Não é por aí, tá? Logicamente não é por aí. Mas é só para trazer uma reflexão, só para trazer o exercício de que o Atlético, em grande parte dos jogos que ele disputou, teve mais gols esperados do que gols esperados concedidos ao adversário. E o Atlético, em boa parte dos jogos que ele disputou nessa temporada, deveria, portanto, ter vencido a partida quando se olha para a performance, quando se olha para a atuação. Isso não é suficiente. E aí a gente começa a entender por que isso não é suficiente. Só quero trazer algumas questões, tá? O Atlético é o 5º colocado nessa Série B de Campeonato Brasileiro em gols esperados, 49,42. É bastante, tá? Ele é 7º colocado em gols esperados concedidos, né, com menos gols esperados concedidos, 41,67. Então, o ataque do Atlético, que é o 2º melhor ataque da competição, ele, nos gols esperados, é o 5º. A defesa do Atlético, que já foi uma das piores da competição da Série B do Campeonato Brasileiro, é 7ª em gols esperados. Então, eu acho que é interessante para a gente entender que a defesa do Atlético não concedeu gols esperados suficientes para sofrer tantos gols quanto sofreu nesse momento. Inclusive, o Coritiba, que tomou apenas 21 gols até esse momento na Série B, ele tem, quando se fala em gols esperados, só 4 gols a menos sofridos do que o Atlético. Então, se a gente olha para a performance defensiva dos dois times, no geral, a gente vê que não é tão diferente assim. A gente entende que, pelo que são os gols esperados, Coritiba e Atlético deveriam ter sofrido um índice muito parecido de gols na Série B. Qual que é a grande questão? O Coritiba, mais estável coletivamente e individualmente, errou muito menos. E quando você erra muito menos, você tem, realmente, uma chance muito menor de tomar gol. E o Atlético muito mais instável coletivamente, muito mais exposto ofensivamente, com muitos jogadores individualmente abaixo da média ou do que deveriam fazer, o Atlético tomou muito mais gol. Então é uma história que os gols esperados também contam. A defesa do Atlético é ruim, porque tomou muitos gols e não deveria ter tomado tanto gol assim. Mas ela deveria ser tão ruim assim? Não. E o que aconteceu para que ela seja tão ruim? Aí é o ponto. E aí, falta de desempenho individual, exposição quando você ataca. O Atlético tomou mais gols muito mais gols do que ele deveria nessa competição, tá? Nesse momento o Atlético tem 42 gols sofridos, né? O que é interessante. Interessante pra quem, né? Enfim, aí fica uma questão, né? O justo no futebol não é gol esperado.
o justo no futebol é bola na rede. E isso é justo, né? E aí a gente começa a pensar, pô, será que falta capacidade para o Atlético concluir as chances de gol que ele faz? E a gente olha e pensa, não. O Atlético é um dos melhores ataques da competição. Até o Odair no Clássico Atletiba é perguntado sobre o lado ofensivo, que o time não tem conseguido fazer gols e não sei o quê. Ele fala, gente, eu sou o segundo melhor ataque. Eu sou um dos times que mais converte chances de gol. O problema não é o ataque. E eu acho que ele tá certo, assim. Se em momentos, sim, o Atlético não foi tão efetivo e criativo para criar chances de gol, como nesse Clássico Atletiba, como contra o Goiás na Baixada, como em N outros momentos, Atlético Goianiense na Baixada, Ferroviária, Paysandu, Cuiabá, foi pouco criativo ou em momentos pouco efetivo para concluir as suas chances. O Atlético é um dos únicos times na competição que aumenta o número quando se compara os gols esperados e os gols esperados pós-chute. Qual que é a diferença? O gol esperado mede só de onde a bola sai na conclusão. O gol esperado pós-chute mede onde a bola bate na rede, onde a bola entra. E baseado onde a bola entra, esse número é gerado novamente. A probabilidade da bola entrar é gerada novamente. E o Atlético é um dos únicos times na competição da Série B que aumentam, que concluem melhor do que criam. Então, acho que o problema não está no ataque. O problema não está no Atlético não ter capacidade de finalizar bem as suas jogadas. Isso ele está conseguindo fazer. Então, o problema é ofensivo. Defensivo. E aí a gente entra nessa questão. Mas se o Atlético não sofreu tantos gols esperados assim, por que o problema é defensivo, né? E aí a gente volta na questão dos erros punitivos e da formação ruim do elenco do Atlético ao longo de toda a temporada. Se a gente começa a refazer esse cálculo que a gente fez ao longo da temporada e chegou também por volta de 15 pontos perdidos por erros individuais. E até num exercício rápido com você, eu vou fazer isso, tá? Um exercício muito rápido. Pega desde o início da competição. O Atlético sofre gol contra o Paysandu, que não foi um erro individual, foi um erro de transição. Contra o Criciúma, não foi um erro individual, golaço de falta do Marcelo Hermes. Contra o Cuiabá, um erro individual do Raim Palácio, tá? Que dá a virada ao Cuiabá. Contra o Novo Horizontino, aí pode-se questionar o Abraão no segundo gol. Acho que é justo questionamento. Então, seriam já 2 pontos perdidos, né? Aí você olha, Botafogo de São Paulo, todos eles. Todos os gols sofridos em erros individuais. Em um jogo que o Atlético estava na frente do placar. Então, talvez 5 pontos, já só nessa conta. Nesse começo de campeonato. Contra a Chapecoense, você teve erro do Mikael na batida do Walter Clar para gerar o empate da Chapecoense, mais 3 pontos perdidos, ou seja, já estamos em 8, tá? Só no começo do campeonato. Vila Nova não teve, na verdade, teve muito erro do Tobias Figueiredo, né? Tobias Figueiredo faz um jogo horroroso naquele momento, mas acho que o Atlético perderia de qualquer maneira, não fossem os erros, tá? Ainda assim, chegamos em 8 nesse momento. Aí você tem lá o Operário fora de casa, não é um jogo... tem erro individual do Lucas Esquivel, né? Que vai tentar sair jogando, vai tentar dar uma caneta, o Operário consegue retomar essa bola e fazer o gol com o Daniel Amorim. Então, num jogo que poderia ser uma vitória, um empate, menos 2 pontos, já estamos em 10 pontos. Estamos na 10ª rodada ainda do campeonato, tá? Aí você olha, Atlético Goianiense foi uma cobrança de escanteio, não vejo erro, né? O Coritiba, alguma cobrança de escanteio também, acho que não há um erro. Você pega o Goiás, falha individual do Mikael, no jogo que estava empatando, 11 pontos. Volta Redonda, aí é coletivo também, não acho que foram erros individuais. Ferroviária, um erro de arbitragem, se quiser contar, seriam mais 3 pontos. Então, já são 14 pontos perdidos. A América Mineiro tem erro de arbitragem, tem o erro individual do Arthur Dias, menos 2 pontos, então seriam 16 pontos, né? Perdidos nessa questão. Paysandu, erro individual do Abraão, menos 2 pontos, então já seriam 18 pontos perdidos. Você pega o Criciúma, uma performance coletiva muito abaixo. O Cuiabá na Arena da Baixada, não sei se há um erro individual, eu questionei muito o Santos, o Esquivel também não faz um bom papel, o Isaac deixa o Mateuzinho passar, mas acho que é mais coletivo, né? E aí você tem a sequência de 7 vitórias consecutivas. O Atlético Goianiense, para mim, erros de Aguirre e Arthur Dias, né? Então já estávamos em 18, sei lá se o jogo empataria também, não vou nem contar esse jogo. Você pega o Remo com o erro individual do Luiz Fernando e de uma falha de marcação do Caio Vinícius, num jogo que o Atlético poderia fatalmente ter empatado, você pode contar 19 pontos aí. Clássico Atletivo 0-0 não entra nessa conta. Então assim, pensando nos gols esperados, são 15. Pensando só nos erros individuais da temporada do Atlético, da falta de qualidade na zaga do Atlético,
São 18, 19. É muita coisa, são muitos pontos perdidos e claro que você vai errar em algum momento. Não dá pra gente fazer uma comparação e um exercício de pensar, e se o Atlético não tivesse errado nenhuma vez? Tudo bem, seria espetacular, o torcedor torce muito pra isso, o Odair torce muito pra isso, mas é impossível você não errar nenhuma vez, você não permitir nada. O futebol é um jogo baseado em erros, né? Agora, gente, se ter 19 pontos, o Atlético hoje tem 56, 19 pontos a mais, o Atlético poderia estar com 76 pontos, 75 pontos e campeão da Série B. Claro, 19 pontos é muita coisa, metade disso, gente. Se o Atlético faz mais 10 pontos, ele já teria conquistado o acesso. E já estaria com 66 pontos, já estaria dentro da Série A do Brasileiro. Então é uma situação que o lado defensivo e não exatamente a performance defensiva que o Atlético na maioria dos jogos cedeu mais chances ao adversário e por isso sofreu gols. Ou o Atlético cedeu um número suficiente de chances ao adversário e por isso sofreu gols. Olha esses exemplos, cara. Desses jogos que eu falei, e agora eu vou de trás pra frente, né? Você vai pensar nos pontos perdidos contra o Avaí, que é um Atlético que só cedeu uma finalização clara pro Avaí no jogo, que foi o gol marcado, né? Que foi a jogada do Marquinhos Gabriel, que saiu o escanteio, do escanteio saiu o gol. O jogo do Remo, o Remo chega pouquíssimas vezes e consegue ganhar a partida, né? O Goianiense pressionou bastante. Mas você vai pensar, o Paysandu, uma bola, gente. O Paysandu ficou recuado o jogo todo e em uma bola ele foi lá e fez o gol. Cuiabá, recuado o jogo todo e em uma bola foi lá e fez o gol. Ferroviária, uma bola num pênalti mal marcado pela arbitragem foi lá e fez o gol. Então isso dificultou muito o trabalho defensivo do Atlético e isso tirou muito ponto do Atlético também. E onde que eu quero chegar? Primeiro que a gente olha para esse cenário de Volta Redonda, América e Ferroviária, que são 3 jogos vitais para o Atlético, 3 jogos importantíssimos para o Atlético e 3 jogos factíveis de vitória para o Atlético. Por quê? Porque o Atlético tem um desempenho muito bom ofensivamente, porque o Atlético tem um desempenho bom defensivamente, não fossem erros individuais, e porque o Atlético conseguiu controlar esses erros individuais nos últimos 10 jogos, em que 6 o Atlético não sofreu gol com o Odair Helma. Então, este cenário passa tranquilidade. Não digo que já ganhou, o futebol é dinâmico, né? Óbvio, e o futebol é muito volátil, é muito imprevisível, ainda mais na Série B. Mas esse cenário passa, sim, uma tranquilidade para enfrentar times da parte de baixo da tabela. E passa a situação de cobrança. Acho que por o Atlético ter esse desempenho nesse segundo turno com o Odair, de muita melhora, por ter se tornado esse time que é sólido e na maior parte dos momentos, o Atlético tem responsabilidade de vencer esses 3 times, esses 3 jogos nessa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o cenário dos gols esperados, o cenário que os gols esperados passam por essa reta final, é que é um Atlético que precisa vencer os 3 jogos. Não dá para pensar em qualquer outra coisa. E o cenário que isso passa é de um trabalho sólido do Odair para a próxima temporada. Vai depender de formação de elenco para não ter mais erros individuais ou controlar a questão dos erros individuais. Vai depender, sim, da continuidade do trabalho que tende a continuar na próxima temporada. Mas pensando numa Série A, caso o Atlético consiga realmente o acesso, é um desempenho interessante. É um desempenho sólido. É uma identidade de um time que sabe o que fazer com a bola, que entende como se defender e que consegue transicionar a nível da Série B, lógico, né? Mas se mantiver coletivamente esse nível, essa entrega e esse nível, por exemplo, de gols esperados, o que tende a diminuir, obviamente, mas ainda assim é um cenário interessante. Se o cenário pintado pelos gols esperados permanecer para a próxima temporada do Atlético, é uma boa chance do Furacão ter uma temporada mais sólida do que foi a temporada 2025. É isso que eu quero dizer, é onde eu quero chegar e acho que a estatística diz muito sobre isso. Quando atrelada à atuação, quando atrelado ao campo e bola, a estatística ajuda muito para fazer esse tipo de análise, esse tipo de projeção para as próximas partidas e para a próxima temporada. Beleza? Deixa o like é muito importante. Se inscreve no canal se você não está inscrito, a gente se vê na próxima. Tamo junto, valeu!